Porque quando a igreja foi arrebatada, aquela canção vai ser realidade na boca de muita gente. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento. Quem são esses que vão dizer? Os desviados. Você que mamãe está pregando, volta para Jesus e você ignora. Você que papai está dizendo, volta para Jesus, meu filho, e você ignora. Você que seus colegas estão dizendo, mano, bora para a igreja, rapaz, tu vai para o inferno, velho. E você ignora, a igreja vai. E quando a igreja for, alguém vai perguntar, os crentes sumiram? Aí você vai dizer, não, eles não sumiram. Eles subiram ao encontro do Senhor. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Os que podem, abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo 20. Aleluia. Glória seja Deus antigo. É Deus maravilhoso, aleluia. Santo Deus, aleluia. O capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O lançou no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Diga misericórdia. Misericórdia. Tomai o vosso assento. Todos vocês que vieram de suas respectivas cidades, suas igrejas, participar desta linda festa. Os irmãos estão no telão, tem crente lá no telão, não tem? Paz do Senhor. Nós não somos instruídos apenas pelos textos do passado, o Antigo Testamento ou cartas, cujo propósito do autor era falar com aquela geração que estava lendo aquele texto. Nós também somos edificados pelos escritos proféticos futuros, pois toda a Bíblia é a palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 2, Paulo disse que nos últimos tempos, nos últimos dias, veja se isso não é profético, os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos. Homens aqui é a humanidade, tá? Mulher também tá tudo aqui dentro. Avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores,
ingratos, desobedientes aos pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelo próximo, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amantes dos prazeres mais do que as coisas de Deus. Apocalipse é um livro profético, aponta a igreja de Cristo reinando na terra num tempo futuro, literalmente a igreja de Jesus reinando na terra. Esta igreja será arrebatada a encontrar-se com o noivo. Depois teremos as bodas do Cordeiro, festa, alegria no céu, onde conheceremos os santos do AT e do NT, Antigo e Novo Testamento. No tempo determinado, escatologicamente, pela nossa escatologia pré, calcula-se 7 anos depois, baseado numa profecia no livro de Daniel, a igreja desce. Há um estabelecimento de uma batalha, onde Cristo vence o anticristo, o falso profeta. Alguém que se oporá a Cristo e o falso profeta, pois o homem ama religião. Após isso, nós temos julgamento das nações, onde aqueles que cuidarem dos pregadores judeus no tempo da grande tribulação são, em Mateus 25, chamados de ovelhas. E os que desprezarem os pregadores judeus da grande tribulação, em Mateus 25, são chamados de bodes. Após isso, vem então o estabelecimento do governo milenar. É onde desde o Antigo Testamento se tem profecias e promessas, onde o reino do Senhor virá. Desde Mateus capítulo 6, nós aprendemos e entendemos desde a infância a clamar pela vinda do reino do Senhor. A igreja já é a extensão do reino de Deus na terra. Onde a igreja está, um pedaço do reino de Deus está ali, pois esse povo é governado pela lei do rei. E onde a lei do rei é obedecida, o seu reino ali está estabelecido. Jesus disse que o reino já estava entre os discípulos no texto que foi lido pelo nosso irmão. Jesus já era a encarnação, a demonstração do reino. Cada vez que Jesus expulsava um demônio ou demônios e curava a enfermidade, ele estava dando lampejos do reino. Ao mesmo tempo em que ele levava o homem ao Gênesis 1 e 2, pois quando ele expulsava a enfermidade ou ressuscitava o morto, ele estava levando o homem para Gênesis 1 e 2 e dizendo: na ausência do pecado era assim, sem dor, sem morte. Mas ao mesmo tempo em que Jesus levava o curado, o ressuscitado, o liberto ao Gênesis, essa pessoa também sentia uma antecipação da promessa de Apocalipse 20, onde na restauração, ou se iniciará a restauração de todas as coisas. Quando o capítulo 21 diz novo céu e nova terra, quem é curado, quem é liberto, sente momentaneamente o que a igreja de Jesus sentirá eternamente quando Cristo vier para estabelecer o seu reino, sem dor, sem morte, sem opressão demoníaca. Nós temos lampejos onde Jesus opera milagres do que era o mundo sem pecado e do que será o mundo sem pecado. Só que a partir do milênio nós viveremos experiências melhores do que Adão e Eva, porque o jardim do Éden faz parte da primeira ou antiga criação, primeiras coisas, e nós viveremos aquilo que a Bíblia chama de novas todas as coisas. Então Adão e Eva viveram na primeira criação, nós viveremos na nova criação, feita nova. Será uma experiência maravilhosa. Essa experiência é para quem tem esperança de que só no reino de Jesus a perfeição se estabelecerá na terra. Comentando Apocalipse 20, Justino Marte, que viveu em Éfeso cerca de 135 depois de Cristo, escreveu acerca de Apocalipse 20: um homem entre nós, de nome João, um dos apóstolos de Jesus Cristo, profetizou em uma revelação de que aqueles que confiassem em Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém, e que depois disto viria a ressurreição universal e eterna de todos, como também o juízo final,
que é a partir do versículo 11. Justino está afirmando o que nós pentecostais entendemos ao ler Apocalipse 20. Um reino literal, conforme está escrito aqui no capítulo 20. Quero dividir algumas lições com vocês concernente ao estabelecimento do reino de Cristo na terra, que se dará em coparticipação com a igreja. Veremos o versículo 1 quando diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente cadeia na sua mão. A primeira lição que temos aqui é que aquele que até hoje é repreendido, no futuro será totalmente preso. Aquele que hoje a gente diz sai, e ele tem que sair, um dia nós não o repreenderemos, um dia ele não será expulso, um dia ele será preso. 1 Samuel 16:23 diz que toda vez que um espírito, por permissão divina, maligno, perturbava Saul, Davi dedilhava sua harpa e ele sentia alívio e bem-estar. Mateus capítulo 9, versículo 4 diz que os fariseus testemunhavam que Jesus expulsava demônios. Mateus 10 diz que Jesus ordenou os discípulos que expulsassem demônios. Mateus 17 diz que Jesus repreendia demônios. Marcos 16:17 ele disse que um dos sinais que seguiriam aqueles que creem no nome dele é expulsar demônios. Hoje nós não temos autoridade para prender Satanás, então é sábio da nossa parte evitar dizer: está amarrado, Satanás. A gente não tem essa autoridade para amarrá-lo, limitá-lo, até porque se a pessoa está possessa de demônios, nossa autoridade é expulsar o capeta para sair dela e não amarrar o capeta nela. Se você diz está amarrado, tu está limitando o Satanás ali que está atormentando a pessoa. E Jesus nunca disse está amarrado, Jesus disse sai. Sai. Essa é a autoridade da igreja. Só que para a igreja reinar na terra por 1000 anos, a Bíblia diz que Miguel descerá com uma corrente e dirá: vem cá, a igreja te expulsava, eu te prendo. Miguel vai dizer: eu posso dizer, está amarrado. Nesse momento, Miguel vai prendê-lo. Ele não será preso no corpo de alguém, mas num ambiente que lhe é propício. Essa é uma lição que a gente precisa entender, que Miguel recebe a autoridade de Jesus para prender Satanás. A autoridade lhe é dada, a chave lhe é dada. No capítulo de número 1, versículo 18, diz que Jesus é o possuidor das chaves da morte e do Hades. Mas em Apocalipse 20, Jesus transfere essa autoridade. E ele não transfere só a chave a alguém para prender Satanás. No versículo 4, ele dá poder de julgar aos ressuscitados. No versículo de número 6, ele dá poder para reinar. Nós, os santos, juntamente com esses ressuscitados, mortos na grande tribulação, receberemos a autoridade para julgar e para reinar. É o governo da igreja na terra durante 1000 anos. Pois esse período de prisão de Satanás e governo da igreja será o início de restauração de todas as coisas. Imagine como esse mundo está imundo, sujo, quebrado, que o Senhor com a igreja levará esse tempo de estabelecimento, de reinado, de convencimento das pessoas que estiverem debaixo da nossa liderança concedida por Deus. As algemas que prenderão Satanás serão de origem divina, uma espécie de prisão literal, espiritual, com autoridade divina, limitando por 1000 anos o inimigo de Deus e de sua igreja. A segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos é: não subestime Satanás, nem superestime. Não despreze, mas também não o tema. Tem gente que brinca com os dois lados. Tem gente que subestima. Nada é Satanás, tudo é o ser humano, nada é o capeta. O
capeta não existe, diabo não está nem aí para isso. E tem gente que superestima, tudo é o Satanás. A porta bateu mais forte, o capeta passou aqui e soprou a porta. Tem gente que tudo é o diabo, superestima. Você pode chegar em um nível de blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir a Satanás aquilo que é Jesus que está fazendo. Então a gente precisa ter precaução. Veja que no tempo do fim, quando a igreja descer com Jesus para que o reino seja estabelecido na terra, o anjo do Senhor prenderá o diabo. Por quê? Porque o diabo não pode ser subestimado. Gente que brinca com expulsão de demônios, gente que entrevista. Ô meu Deus, como é que tem coragem de entrevistar Satanás, se ele só fala mentira? Gente que faz teatro com libertação das pessoas. Perceba que o guerreiro enviado para limitar Satanás tem ações contra ele: segurar, prender, lançar no abismo, fechar, colocar um selo. Esse selo é daí tu não sai, e prendê-lo e deixar lá 1000 anos. Um selo vai ser colocado, ali ele é fechado. O que fizeram com o corpo de Jesus, que não deu certo, um anjo vai fazer com Satanás e vai dar certo. Prenderam Jesus, colocaram uma pedra fechando o túmulo e colocaram o selo do governador dizendo: daqui não sai. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, porque não existe prisão que detenha o libertador. Mas nesse dia, o aprisionador, aquele que aprisiona e acorrenta as pessoas, vai ser acorrentado, aprisionado e limitado. O jogo vai virar. Então entenda, não subestime, mas também não superestime, porque esse que precisa ser lançado, fechado, segurado, preso, também, ainda depois de sua prisão, lhe será permitido sair para o teste da humanidade, para enganar as nações, e ele vai conseguir juntar o maior exército de todas as guerras que houve. A terceira lição que a gente entende aqui é que o diabo será preso em um lugar que lhe é propício. Vem dele a ausência de paz, vem do diabo a ausência de justiça na terra. Deus não é o autor primário do caos e das desgraças e misérias que existem no mundo. Deus as usa em sua soberania para propósitos específicos, mas ele é o príncipe da paz. Enquanto o diabo for preso, a terra sentirá 1000 anos de alívio, pois o reino milenial, o reino milenar de Jesus, trará paz e justiça, porque os santos e justos, a igreja, estará reinando na terra. Logo, só com Cristo e com a igreja teremos justiça, paz e santidade na terra. Qual é o local propício a Satanás? Versículo 1: abismo. A expressão abismo aqui é escondido, poço do abismo, tártaro, escuridão. E aqueles que amam trevas, ocultismo, hipocrisia, vai ter seu futuro com ele. No versículo 10, lago de fogo e enxofre, trevas, disse Jesus, para todo sempre. Se o diabo é das trevas e não da luz, um lugar que lhe será propício será o lugar de trevas. A Bíblia diz em João 13 que o diabo entrou em Judas, e Lucas 22 diz que o diabo entrou em Judas e ele procurava entregar Jesus furtivamente. E que horas ele procurou os homens para vender Jesus? À noite, na hora das trevas. Está mexendo no som? Parece que está baixando o meu retorno aqui, dá uma olhada para mim. À noite, escondido de tudo e todos, Judas vai trair Jesus, porque a ação satânica é sempre em meio às trevas. A hipocrisia, por trás de máscaras, jeitinho brasileiro. Olha o que o diabo faz com o ímpio. Você que está desviado, você que não é crente, mas nos deu o privilégio de estar aqui com a gente hoje, mas está desviado,
ou não é crente. Vou ler o versículozinho para tu. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus com D minúsculo deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Você já está em trevas, porque o diabo é das trevas. João, não é segunda de João. João, capítulo 3, versículo 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 19 diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam claramente vistas como que realizadas em Deus. Se prepara para dar um glória lindo aí rapidinho. O diabo vai ser lançado aonde? Num lugar de trevas. Bora lá? O diabo vai ser lançado aonde? De trevas. Mas os justos vão para que ambiente? Apocalipse 22:3. Ali não há maldição, nela está o trono de Deus. Ali não há mais noite, não há necessidade de lâmpada nem de luz do sol, porque é o Senhor Deus que nos ilumina e reinaremos para sempre. Aleluia, aleluia. O mundo que está em trevas viverá eternamente num ambiente de trevas. Você não gosta de ocultismo? Vai para o inferno com Satanás. Você não gosta de disfarces, de hipocrisia, de engano, de mentira? Ninguém pode saber. E tal e coisa, a igreja fica se envolvendo na vida de todo mundo. Esses crentes querem ficar profetizando, pregando, querendo falar de nossos pecados. Bora manter nosso pecado oculto. Para que confessar e deixar para alcançar misericórdia? Para que confessar as culpas uns aos outros? Vamos viver no ocultismo, vamos viver acobertando. O seu lugar é as trevas, o seu futuro é com Satanás. Mas quem é da luz, confessa e deixa e alcançará a misericórdia. Quem é da luz, acredita que lâmpada para os nossos pés é essa palavra e luz para o nosso caminho. A igreja é luz e ela vai para um lugar de luz. Aleluia, o lugar eterno dos salvos. Perceba, querido, agora os reis no reino. Os reis no reino. Versículo 3. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vi tronos. O nosso Deus tem o seu trono. O nosso Deus é o rei que reina soberanamente sobre tudo e todos. Mas Ele vai nos dar o reino, Ele vai compartilhar conosco o seu reino. A igreja estará lá para julgar, para governar. A igreja será testemunha com Cristo em todos os julgamentos depois da ressurreição. Já preguei em igrejas que por causa de 10 minutos chamaram a polícia e teve que encerrar o culto. Já preguei em cruzada evangelística que passaram de moto com fezes em sacola e jogaram em cima da gente enquanto estávamos pregando. Já preguei em igrejas que os irmãos foram expulsos da congregação. O pentecostalismo sofreu muito isso em seu início. Aqui no sul do país, igrejas queimadas, porque os crentes falavam em línguas e davam glória a Deus em alta voz. Na Nigéria agora, os cristãos estão sendo assassinados. A cada 5 minutos morre um crente no mundo por não negar o nome de Jesus. Mas nesse tempo aqui, eu quero ver quem vai fazer isso com a igreja. Vi tronos, se assentaram sobre eles, e foi dado a eles o poder de julgar. Esses aqui é os que descem com Jesus em Apocalipse 19. Olha o que João diz no versículo 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, peleja e julga com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, sobre sua cabeça tem muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém sabe, só ele. Ele vem vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome dele é Palavra de Deus. Olha a igreja agora. E ele era seguido pelos exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Mata essa igreja agora.
Cala essa igreja agora. A igreja perseguida hoje vai reinar, e ninguém vai limitá-la. A igreja sofredora, a igreja de Jesus, tanto desprezada, criticada, xingada. Os mortos em Cristo, os santos, virão na vinda do Senhor, quando o seu reino foi estabelecido. O diabo preso e a igreja governando, diabo preso e a igreja liderando. Foi dado a eles o poder de julgar. E agora ele acrescenta: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem. Depois que a igreja foi arrebatada, no tempo da grande tribulação, a igreja que foi, deixou marcas, deixou testemunhos. Quem está me entendendo até aqui? A igreja que foi, deixou marcas, deixou testemunhos. E haverão pregadores no céu, anjos. Haverão os judeus, 144 mil. Haverão as duas testemunhas. E pessoas nesse tempo, afastadas do evangelho, afastadas de Cristo, negarão o sistema do anticristo. Não se submeterão ao governo humano. Por quê? Porque quando a igreja foi arrebatada, aquela canção vai ser realidade na boca de muita gente. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento. Quem são esses que vão dizer? Os desviados. Você que mamãe está pregando, volta para Jesus e você ignora. Você que papai está dizendo, volta para Jesus, meu filho, e você ignora. Você que seus colegas estão dizendo, mano, bora para a igreja, rapaz, tu vai para o inferno, velho. E você ignora, a igreja vai. E quando a igreja for, alguém vai perguntar, os crentes sumiram? Aí você vai dizer, não, eles não sumiram, eles subiram ao encontro do Senhor. Meu colega crente falava para mim que tem versículo na Bíblia que a igreja vai subir. Eu não sei onde é que está. Eu ouvia a colega cantar no ensaio, me perturbava o dia todo. A minha vizinha crente, que os crentes iam subir. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Ela ficava cantando lá direto. Um desviado vai dizer, rapaz, eu lembro, está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 16 ao 17. O mesmo Senhor descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão arrebatados juntamente com os mortos para se encontrar com o Senhor dos anos. Eu não vou pedir para você dar glória a Deus numa mensagem como essa. Quem é noiva de verdade se alegra quando ouve dizer que o noivo está chegando. A noiva se alegra quando ouve que o noivo está chegando. Aleluia! Quem pode levantar a mão, diga, venha o teu reino. E eles vão se lembrar das músicas que nós cantávamos, ou que eles cantaram quando eram crentes. Eles vão se lembrar das pregações de papai, de mamãe, de vovó. E vão dizer, tudo que meus pais e colegas disseram é verdade. Então eu não vou me submeter ao anticristo. Não adoraram a besta, que é o anticristo, e nem a sua imagem. O catolicismo precisa se despertar para isso. João escreveu no capítulo 5 para fugirmos dos ídolos. O Salmo 115, que está na Bíblia católica, nos diz que os ídolos, as imagens de escultura, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não estende, tem olho, mas não vê. Mas o nosso Deus tem olho, vê e faz cego ver. Tem pernas, anda e faz paralítico andar. Vou falar mais uma. É vivo e faz morto ressuscitar. O Salmo 115 diz: sejam semelhantes aos ídolos aqueles que o servem. Se arrependa, padre, se arrependa, papa, se arrependa, igreja católica. Eu sei que vocês não odeiam Cristo, eu sei que vocês não odeiam Deus, mas Ele não divide a glória dele com ninguém. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas como a nossa geração já está acostumada com imagens de escultura, o anticristo terá a sua imagem. Isso não assustará o mundo, porque todas as pessoas que fazem parte dessa religião acham comum se prostrar diante de algum tipo de imagem. E o anticristo fará a imagem. Por quê? Porque o palco já está preparado. O que é um palco preparado? Aquilo que você já está acostumado.
a sua imagem será estabelecida. Mas esses que ouviram a igreja pregar, esses que já fizeram parte do corpo de Cristo, agora vão lembrar de nossas pregações e vão dizer: não vou adorar a imagem e não vou aceitar um sinal nem na testa nem na mão. Você não tem vergonha de ser crente? Você chega na escola, você passa um ano lá, ninguém sabe que tu é crente. É por isso que você nem convida seus colegas para vir para o culto com tu, porque eles vão se assustar, comparar seu comportamento aqui com o que é na escola. Aqui é um santo, na escola é um satanás. Tu nem convida as pessoas para vir à escola. Você tem vergonha. Você começou a trabalhar e teve gente lá precisando de conselho, teve gente lá precisando de ajuda, de oração. Você não teve coragem. Ninguém precisa saber que você é crente. Agora veja o que o anticristo vai fazer. Terá uma marca dizendo: vocês não poderão se esconder, vocês não poderão ter vergonha. As pessoas terão orgulho. As pessoas terão orgulho de dizer meia, meia, meia. As pessoas terão orgulho da marca. Eu nem preciso falar que eu sou do anticristo, hein? Porque eu sou mesmo. Eu tenho orgulho disso. Você nega Jesus. Aleluia. Você não dá glória a Deus alto porque tem vergonha. Não carrega a Bíblia na rua porque tem vergonha. Não faz live evangelizando no seu Instagram porque tem vergonha. Mas fotinha de biquinho com 2 dedinhos você tem coragem. Quem se vergonha de mim diante dos homens, eu também vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei em seu nome diante do meu Pai. Eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus. Alguém está sentindo a presença de Jesus aqui? Onde as pessoas chegarem, a marca estará lá. Aleluia! Ai, pastor, tem um chip lá em Barcelona. Um chip é a marca da besta. O chip fica lá dentro, a marca vai ser exposta. As pessoas terão prazer, como essa galera do LGBTQI, alfabeto todo, Gypsy, Larapô, sei lá, os coloridinhos. E você negando Jesus. Aleluia. Tu é crente? Lavado, remido, enxaguado no sangue do Cordeiro, que dá glória alta e vai para o céu. Esses serão degolados, assassinados. Não quero a marca, vai morrer. É a minha última chance. Vovó falou isso para mim, era verdade. Papai falou isso para mim. Minha colega lá do Saião, chata, falava para mim. Meu colega lá que ficava dando glória a Deus alto, falando língua que eu nunca vi na vida lá, falou esse negócio para mim. Então pode matar, eu vou acreditar nesse Jesus deles, que tudo que eles falaram está acontecendo. Seja profeta para a sua geração. Seja fofoqueiro, não, seja profeta. E ali eles perdem a vida. E no reino milenar vão ressuscitar. Isso aqui é uma lição para tu também. Que? Tu que qualquer coisinha não desvia. Os caras vão perder a vida. As meninas vão perder a vida acreditando nessa mensagem que eu estou pregando aqui. Não sei quando, é depois da vinda de Jesus. Aí no milênio vão ressuscitar, porque serão degolados, assassinados na grande tribulação. Você, qualquer luta. Ai, não gostei do uniforme, não vou para o culto. Ah, não me venderam fiado na cantina, eu vou desviar. Vaza. Ah, não citou meu nome, não botou eu no cartaz, não me deu para o senhor, não pegou na mão. Tiel, foi Pepecinho, não pegou na mão do bebezinho que pensa que igreja é berçário e que Jesus é babá. Amadurece! Vai sofrer, vai passar luta, vai passar prova, não larga a cruz. Deixa eu ler aqui um negócio para vocês que eu acabei de anotar. Tentei colocar no iPad e não consegui. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. André, crucificado numa cruz em forma de numa cruz em forma de X. Tiago, filho de Zebedeu, executado por Herodes ao fio da espada. São João morreu de causas naturais lá em Éfeso, o João que escreveu Apocalipse. Filipe, crucificado em Hierápolis. Bartolomeu foi pregar na Armênia, foi esfolado, vivo e decapitado. Tomé morreu na Índia, atingido por uma lança. Mateus, decapitado na Etiópia. Tiago o menor, apedrejado. Judas Tadeu morreu por meio de flechas. Simão, o Zelote, crucificado na Pérsia.
todos vão ressuscitar e reinar nessa terra. Aleluia! Essa é a nossa promessa. Não é governo humano, não é esquerda, não é direita. Nenhum governo humano vai restaurar todas as coisas. Só Jesus, só Jesus, só Jesus vai restaurar todas as coisas. Só o reino dele, reino de homem, vem e vai, e todos falham. Mas os santos têm a promessa de ressurreição. Você vai desviar porque seu namoro não deu certo? Você vai desviar porque a enfermidade alcançou a sua casa? Você vai desviar porque você perdeu alguém que tanto amava? Lembra de Cristo na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Tudo que você sofre, vive e sente, Ele sentiu. Jesus perdeu o Pai cedo. Jesus sentiu a ausência do Pai na cruz. Jesus viveu dores, cansaço, traição. Jesus assumiu todas as dores de todos os homens. E Ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele bradou na cruz, está consumado. E se você é cheio do Espírito de Cristo, o mínimo que você vai fazer é repetir o que Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não terminou, eu guardei a fé, eu não desisti. Receba a graça de Deus, você vai amadurecer, vai abrir mão de Jesus. Não vai abrir mão do seu chamado, não vai abrir mão do seu chamado, porque tem esperança para você reinar nessa terra com a igreja de Jesus. Nossa esperança é sua vinda. Canta, irmão. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Esses reviveram e reinaram 1000 anos. João está dizendo, porque é uma visão profética. A visão profética fala como se já tivesse acontecido. Eu te vi assim, assim, assim. Atos 9. Antes que Ananias viesse orar por Saulo, Deus já tinha mostrado Ananias entrando e orando por Saulo. Jesus fala para Ananias: ele já te viu entrando e orando por ele. Então, para Saulo, na visão profética, já tinha acontecido antes que Ananias chegasse. Por isso que João conjuga o verbo no passado. Prendeu, lançou, reinaram 1000 anos. Esses perseguidos ressuscitarão. Só que tem uma classe que não vai ressuscitar agora. Versículo 5, ó. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esses outros mortos aqui são todos os mortos que não morreram em comunhão com Cristo, com Deus. Todos que morrerem em comunhão com o Senhor ressuscitarão com o arrebatamento da igreja. E esses que morrerem na grande tribulação ressuscitarão no milênio. E os ímpios continuam lá, mortos, sepultados e pó. Tu não sabe onde eles estão. Já morreram há muito tempo? Nem eu sei. Mas o texto está dizendo: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Eles não fazem parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo. Ou seja, só vai ser bem-aventurado com a primeira ressurreição quem é santo. Bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é chamada de primeira ressurreição nessas duas fases, que faz parte da vinda de Jesus: arrebatamento e milênio. A primeira ressurreição, nós temos 2 grupos que ressuscitam: os salvos no arrebatamento e os mortos da grande tribulação que ressuscitam no milênio. Primeira ressurreição. Bem-aventurado esses que fazem parte da primeira ressurreição. Olha isso, me escuta, eu estou encerrando. Sobre eles, esses que fazem parte da primeira ressurreição, não tem poder sobre eles a segunda morte. Porque quem nasceu de novo, quem é crente, quem é santo, nasce 2, mas só morre uma. Você nasceu de seus pais e nasceu de novo.
Se morrer, só vai morrer uma vez. Porque pode ser que Jesus nos arrebate antes da morte. Se morrer, nasce duas, morre uma. E se morrer, ressuscita. Com o corpo glorificado. No dia do arrebatamento. E o ímpio? O ímpio só nasce uma. Ele não nasceu de novo, então ele continua ímpio. E morre quantas? Duas. Porque ele morre fisicamente e ele tem um dano da segunda morte. Para o crente tem... Bora lá, todo mundo comigo? Para o crente? Para o crente? Pessoal do telão, me ajuda. Para o crente tem dois nascimentos e uma morte. Para o ímpio tem um nascimento e duas mortes. Eles vão ressuscitar. Para quê? Para morrer. A segunda morte. E o que é a segunda morte? Separação total de Deus. A primeira morte é a separação da alma do corpo. E a segunda morte? Separação total do homem de Deus. Que é isso? Inferno. Separação de Deus não é o que você sempre quis, ímpio. Não quero igreja, não quero ouvir música de crente, não quero ouvir pregador, não quero ouvir pregação, não quero crente perto de mim. Tu sempre quis separação de Deus. Sabe o que você estava dizendo? Seja feita a minha vontade. O lago de fogo é Deus dizendo: pronto, seja feita a sua vontade. Totalmente separado de Deus. Só que agora Deus vai dar mais uma chance para a humanidade. Versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Acabou a paz. Acabados-se os 1000 anos, o diabo será solto. Por quê? Porque a gente vai estar aqui reinando, falando de Jesus, estabelecendo o reino, organizando tudo que está bagunçado. E vai ter gente que aparentemente, sim, seu crente, sim, seu pastor, sim, concordo. Mas por trás, esses crentes. Jesus conhece os corações. E o diabo vai sair da prisão, o mesmo diabo será solto e sairá a enganar as nações. A igreja falando a verdade, as pessoas não vão querer. O diabo solto para enganar, as pessoas vão querer. Porque o prazer do homem sem Deus é o engano. E aí o diabo vai reunir nações que simbolicamente são chamadas de Gog e Magog desde o Antigo Testamento. São sempre regiões inimigas do povo de Deus, cujo número é como a areia do mar, maior exército do mundo, para as ajuntar em batalha. Vão vir novamente lutar contra a igreja, pois o reino milenar de Cristo se dará a partir de Jerusalém. Subiram, versículo 9, cercaram o arraial dos santos. João está vendo e escrevendo. Cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, a gente ali dentro. E eles, as nações, juntamente com Satanás, cercando para destruir os crentes, se vingar dos crentes, não aceitando a autoridade, o reinado, a pregação dos crentes. E quando estivermos cercados, eu vou ler, versículo 9, desceu o fogo do céu e os devorou. A última oportunidade que eles tiveram, o homem falhou antes da lei, aí veio a lei, a humanidade falhou durante a lei, aí veio Cristo encarnado, os homens rejeitaram, os apóstolos foram enviados, os homens rejeitaram, a igreja está na terra, os homens rejeitam, virá o milênio, os homens vão rejeitar. É a última chance da humanidade, o reino de Deus na terra, durante 1000 anos, será a última chance para quando estiverem no lago de fogo, ninguém dizer que Deus é mau. Que Deus nunca deu chance. Olha tantas chances que Ele deu à humanidade. Eu vi um post que me mandaram para mim assustado. Um cara olhando assim para a câmera, ironizando Deus. E a legenda era: por que Deus quer que eu perdoe meus inimigos se Ele lança os inimigos dele no lago de fogo? Como se Deus nunca tivesse dado chance ao homem. Ele deu a lei, Ele mandou patriarcas, Ele mandou profetas, Ele mandou seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, enviou a igreja, deixou a Bíblia, está levantando profetas e pregadores, está abrindo igrejas, está enviando missionários. E quer dizer que Deus é mau? Não, não e não. O meu Deus é bom, o meu Deus é bom. Eu vou repetir, galerinha: o meu Deus é bom. E agora a igreja vai reinar 1000 anos, e mesmo assim o ser humano vai se unir a Satanás e dizer: não quero Jesus nem os crentes, eu quero é tu, capeta. Bora lá acabar com a crentalhada. Imagine Jeová olhando do céu dizendo: vem igual o faraó, vem
veio igual Saulo perseguindo a igreja de Damasco, vem. Não adiantou, o Egito tentou, caiu. A Síria tentou, caiu. Babilônia tentou, caiu. Medo-Persa tentou, caiu. Roma tentou, caiu. Vem, 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 vem. Fogo desce do céu e todos serão destruídos. Eu estou te convidando a fazer parte desse exército que nunca perdeu, não perde e nunca perderá a batalha. Coloca o versículo 10 para a gente encerrar. Projeta o versículo 10 para a gente encerrar. E o diabo que os enganava, eles foram devorados pelo fogo no versículo 9. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. E quem está lá? A besta, que é o anticristo, um homem. O falso profeta, outro homem. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O atormentador vai ser atormentado para todo sempre. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Está repreendido? Nada. O que eu quero deixar claro para vocês é: não superestime Satanás, porque em Apocalipse ele vai caindo aos poucos. Apocalipse 12, ele é lançado do céu à terra. Apocalipse 20, ele é lançado no abismo. E na conclusão de Apocalipse, ele é lançado no lago de fogo. Aquele que começou em glória vai terminar no lago de fogo. E muitos que aqui, lá no telão e me assistindo no YouTube, começaram na vergonha, o final vai ser na Nova Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Quem pode ficar em pé?